O vídeo de hoje é sobre o melhor filme da década, ou seja, os filmes que foram lançados entre 2010 e 2019. Mas afinal, o que é o melhor filme? Bom, essa resposta não existe, porque não existe o melhor filme. Existe o melhor filme para você, já que o filme é uma obra de arte. A arte é subjetiva, então cada pessoa vai enxergar isso de uma forma diferente. A pessoa pode enxergar, o melhor filme é o que tem o melhor roteiro. O melhor filme é o que tem os melhores personagens, os que você sente mais carisma. O melhor filme é aquele filme em que todos os elementos estão alinhados, então ele tem um bom roteiro, ele tem uma boa direção, ele tem uma boa fotografia, tem um bom som, tem um bom andamento, boas atuações. Tem gente que vai falar que o melhor filme é aquele com mais valor de entretenimento, a pessoa que assiste o filme e fala, gostei desse filme, achei ele legal, ele é o melhor. Então, tem gente que acha que, não sei, a pessoa pode achar Titanic o melhor filme, tem gente que pode achar Toy Story o melhor filme da vida, tem gente que vai achar Crepúsculo dos Deuses, enfim, não tem limite. Então, nunca vai existir uma lista definitiva dos melhores filmes, porque para ser melhor tem que ser melhor pra você. É igual comprar um carro, tipo, eu quero comprar o melhor carro, tá, mas pra que finalidade? Então, o que você acha que é um bom filme? Bem, o que eu acho vai estar impresso na lista de hoje. Vai ser diferente da sua, que vai ser diferente dos seus pais, dos seus amigos, enfim. Me acompanha e vamos ver o que é que a gente tem pra essa lista de hoje. Bom, diferentemente de muitos outros canais, a minha lista de 10 filmes dos melhores filmes vão ser realmente só 10, não tem menção honrosa, porque se eu coloco 5 filmes de menção honrosa, então não são os 10 melhores filmes, são os 15 melhores filmes. E eu tentei resumir realmente em 10 filmes, e como certos critérios, por exemplo, existem filmes que sou cineasta, então tem filmes que eu olho e botei na lista como, realmente esse filme corresponde a um grau de perfeição cinematográfica, ele tá bem alinhado aqui, tá bem alinhado ali, tem tudo isso, e realmente é bom, o resultado final foi bom, devido a todo esse cuidado que se teve durante a sua produção. E tem simplesmente filmes que eu coloquei como um simples espectador, tipo, eu assisti esse filme, ele tem um grau de nostalgia muito bom pra mim, eu revi e continua muito bom, continua atingindo aquele lugar no coração que ele já tava. Então, os filmes estão divididos assim, tem esses filmes que eu analiso de forma mais fria, mas tem os filmes que vão pro coração, porque é arte, se trata de coração também. E os filmes que vão aparecer nessa lista não estão em ordem de um melhor pro pior, do pior pro melhor. Na verdade, o que eu fiz pra compor essa lista foi escolher um filme por ano. Então, 2010, só vai ter um filme de 2010, só vai ter um filme de 2011 e assim por diante. Eles vão estar em ordem cronológica, então vai ser do filme de 2010 ao filme de 2019. Vamos lá. E eu coloquei esse filme não exatamente como uma nostalgia, mas eu coloquei ele porque ele é o exemplo perfeito de como encerrar uma trilogia. Tá tudo lá, o 2 não precisava de continuação, e mesmo assim eles fizeram e encerraram a história que eles se propuseram a contar de forma magistral. Quando lançou no cinema, devia ter uns 12, 11 anos, e eu lembro, ou seja, eu era o público-alvo, e eu lembro que, tipo, naquela época eu senti todos os sentimentos que eu devia ter. Eu fiquei feliz pelo protagonista, eu fiquei triste pelo protagonista, eu chorei na cena do lixo, e eu saí com a conclusão, e eu saí com aquele agridoce no coração que é o final do 3. Então eu senti tudo isso. Então eu acho que eles conseguiram o que eles se propunham a fazer. Eu assisti esse filme com o meu pai no cinema e ele também gostou muito do filme. Tinha assistido os 3, então ele realmente pôde comparar e disse que o filme também era muito bom. Então eu acho que esse filme, ele tá lá, todos os elementos de que fazem Toy Story tão bom e fizeram a saga perfeita, o final possível para a história, que é um final que condiz muito com a realidade. Você pega os seus brinquedos e passa para outra pessoa, e aquela outra pessoa vai amar da sua forma, brincar da sua forma, não como você, mas como ela, né? Como arte, é subjetivo. Eu acho que o final foi bom e toda a jornada durante o terceiro filme foi bom, condiz com os dois anteriores. É por isso que ele tá como filme de 2010. Então vamos pro próximo, de 2011. Em 2011 eu coloquei um filme do Steven Spielberg, As Aventuras de Tintin. Sim, esse foi pelo coração e pela nostalgia. Eu adoro Tintin, eu acho que formou muita gente. Eu assisti o desenho na TV Cultura, eu li algumas coisas depois da internet quando era criança. E quando esse filme saiu, tipo, eu adorei, porque ele é um resumão dos melhores episódios do Tintin ali no começo. E, tipo, tem aquela tecnologia que era meio estranha, ainda eu acho meio estranha, eu acho que tá um pé ali do Vale da Estranheza, mas que funciona muito bem. Os dubladores estão muito bem, a história é muito Tintin e é muito, tipo, o Spielberg sabe fazer essas histórias de aventura, né? Que é meio Indiana Jones, sabe? Tem que achar um artefato e eles vão pra um país distante e exótico pros europeus ou pros americanos. Enfim, tá tudo nesse filme. Esse filme tem uma cadência muito boa, tem um ritmo muito bom, então a gente nunca fica entediado, a gente tá sempre entretido com ele. Então, assim, ele tem um bom valor de entretenimento, ele tem arte, porque o Spielberg sabe fazer um bom filme. Enfim, acho que ele tá ali top do top. Quando esse filme lançou, eu tinha mais ou menos o quê? 12, 13 anos. Me amarrei muito naquela época, comprei o DVD, tenho até hoje, continuo me amarrando nesse filme, então ele vai estar nessa lista assim
assim, dos melhores filmes da década. Bom, eu falei que a lista é subjetiva e que eu ia escolher com o coração, então pro filme de 2012 eu realmente escolhi com o coração. O filme é Zodíaco Chinês, do Jack Chan. Sim, o Jack Chan vai estar nessa lista. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse filme, eu fiz um short sobre ele, tá aqui na descrição o link. Uma trilogia que demorou mais de 25 anos pra ser concluída. Ele é o terceiro filme de uma sequência em que o Jack Chan usa esse mesmo personagem. E eu acho ele muito bom, simplesmente. Ele não é o melhor filme de Jack Chan dos anos 2000, mas ele tem tudo que fez o ator se consagrar, tá tudo lá. As cenas de ações muito bem coreografadas, as acrobacias perigosas que ele faz, que ele se arrisca, caça ao tesouro, comédia, aquele drama bem dosado. Tá tudo lá, e esse filme representa um passo muito importante na carreira do Jack Chan, que foi quando ele se aposentou de fazer acrobacias perigosas. Então esse filme foi conscientemente a despedida dele, que foi justamente encerrando essa trilogia que ele começou lá nos anos 80. Segundo a biografia dele, tem coisas interessantíssimas sobre isso, sabe? Devolução de artefatos chineses que estavam em posse de pessoas não chinesas devido a esse filme. Então tem muita coisa em volta dele que me faz escolher ele para essa lista. Filme extra-fílmica, e ele pode até não ser tão importante para nós aqui do Ocidente, mas lá no Oriente esse filme também é muito grande. Esse filme foi recorde de bilheteria, as pessoas adoram esse filme, e obviamente ele dialoga muito mais com o povo chinês do que a gente, mas eu gosto muito desse filme por esses motivos que eu já falei pra vocês. Uma coisa que eu não disse é que eu também não vou ficar fazendo sinopse aqui dos filmes, realmente só pra falar quais os meus filmes, né, quais os títulos. Alguém elegeria esses filmes, e você pode colocar o seu título aqui embaixo, eu vou adorar ler. Mas como eu disse, a gente escolhe de muitas formas. A gente escolhe com pensamento crítico, a gente escolhe com coração. Esse eu tô escolhendo com os dois porque meu coração me diz vários pontos positivos para esse filme, em que o meu cérebro aceita só. Então, Zodíaco Chinês tá como o melhor filme de 2012. Bom, pro filme de 2012 eu coloquei Whiplash, porque eu acho que esse filme é o exemplo perfeito para quem quer escrever um roteiro e não sabe por onde começar ou não tem muita experiência. E também ele é o exemplo perfeito para quem quer fazer com pouco. Ele consegue atingir muito usando pouco. Ele também é um exemplo perfeito de como a montagem é super importante no filme, porque esse filme é basicamente montagem, além do roteiro, ele é montagem. E, enfim, tá todos os elementos lá, assim. Ele é um roteiro pequeno, assim, tem praticamente dois personagens principais que ficam interagindo entre si. O J.K. Simmons rouba o filme, ou seja, ele nem é o personagem principal, e mesmo assim, ele é o que mais se destaca. Eu acho ele muito parecido com o filme Cisne Negro, né? Os dois falam de obsessão e usam a mesma estrutura de roteiro, então por isso que eu não coloquei um, deixei esse, porque o Cisne Negro é um filme maior, assim, e esse realmente, assim, uma aula pra quem não tem muito recurso, né? Esse foi o primeiro filme comercial do Damien Chazelle, então ele tinha pouco dinheiro, conseguiu fazer muito com isso. Foi a partir de um curta, então essa ideia era menor ainda em questão de tempo e financeira. E quando ele teve a oportunidade, ele conseguiu expandir isso de uma forma incrível. Eu acho que é meio que indiscutível esse ser um dos melhores filmes da década, porque ele chegou, foi muito impactante, e levando em consideração todas essas questões que eu falei, ele conseguiu se colocar ali. Eu acho que o próximo filme dele, La La Land, também é um filme excelente, mas como melhor filme de 2013, sinceramente, é o Whiplash. E tem toda aquela questão que vai crescendo. Tem o debate também do quanto você se coloca naquilo, nessa questão da obsessão, e o quanto é saudável o seu mentor, o seu professor se impor para extrair o melhor de você. A gente teve um caso agora no Flamengo que o preparador de elenco agrediu os jogadores, então acho que, enfim, ele foi punido. Eu acho que o filme discute sobre isso também, até onde o professor deve ir e até onde o aluno deve ir para aquilo, sabe? Então, tipo, ele aborda, inclusive tem uma cena que ele termina com a namorada para se dedicar à bateria. Enfim, ele aceita aqueles abusos porque acha que vai se tornar um baterista melhor. Então, assim, a gente poderia falar sobre várias coisas. A gente poderia falar sobre a montagem do filme, a gente poderia falar sobre a direção, sobre as atuações, sobre pontos da história de obsessão, de assédio moral, enfim, de muitas coisas, de relação professor-aluno. Por isso que esse filme tem um lugar merecido como o melhor filme da década. Como filme de 2014, eu coloquei Boyhood, porque, acima de tudo, ele é um filme de cotidiano, né, sobre amadurecimento, e é o meu tipo de filme favorito, é de cotidiano, não só de filme, mas de anime, mangá,
tudo que for. Enfim, eu adoro filme de cotidiano, então essa parte foi com o coração, mas o Richard Linklater é um diretor muito bom e ele arrasou nesse filme. Acho que um diretor se empenhar em ficar, sei lá, 15 anos fazendo um filme é porque o cara tem muito amor àquele filme, muito amor àquele projeto. Os atores também estão muito bons. Quando eu era mais novo, eu via muito da perspectiva do adolescente, como eu acho que muita gente vê, né? Esse cara crescendo e amadurecendo, e você começa vendo uma criança e termina vendo esse mesmo ser humano adulto, né? Só que hoje, reassistindo, eu vejo muito mais pela perspectiva dos pais, né? Ele tem 2 pais divorciados e você entende que seus pais lhe amam, mas eles não são perfeitos. Então eles podem se separar, eles podem falar merda um do outro, eles podem falar merda pra você, mas no final eles te amam e te apoiam, né? E hoje em dia eu vejo muito mais sobre isso. Eu vejo muito mais sobre como um filme sobre pais e a relação que esses pais têm com o filho dita o amadurecimento dele, o processo dele, enfim, de direção, de atuação, de roteiro. Ele gravava todo ano mais ou menos uns 5 minutos de filme, alguma coisa assim, sei lá, por uns 12, 15 anos. E o resultado final ficou excelente, tá condizente. Ele foi gravando de pedacinho em pedacinho, mas costurando tudo, parece uma coisa só. Não parece que, se não fosse pelo ator ou pelos atores e a passagem de tempo, não pareceria que ele ficou 15 anos naquilo. Pareceria que foi um roteiro pronto que ele fez ali na hora e tudo mais, né? Então a filha dele também tá no filme, então tem esse mesmo processo de ver a sua filha crescendo também ao decorrer dos filmes, né? A filha do Linklater, que eu falo. Gente, só um adendo, eu tô falando rápido aqui, mas é pro o vídeo ficar objetivo e rápido também, eu não queria me demorar muito. Eu sempre acabo falando muito e o vídeo fica longo, então tô falando bem rapidamente de cada filme. E Boyhood é o melhor filme de 2014 pra mim. Agora, como melhor filme de 2015, eu acho meio que indiscutível, né? Porque essa resposta parece ser unânime, que é Mad Max Estrada da Fúria. Enfim, George Miller voltou e, segundo ele fez o que sempre quis fazer para Mad Max e nunca teve oportunidade, seja por questões financeiras, seja por questões de tecnologia. Ele fez o primeiro filme lá em 79, se eu não me engano, e ele não era de Hollywood, então o filme foi independente, feito do próprio bolso dele, de um amigo dele. Então, realmente, você assiste o filme hoje, você vê que é um filme de baixo orçamento, que ele não pode esticar tanto. Ele é mais ou menos para mim como é o Alphaville do Godard, sabe? É um filme sobre ficção científica, feito por um cara sem grana. Então fica muita coisa aí pro imaginário, enfim. E mesmo assim, com todas essas limitações, esse filme fez sucesso e ganhou bem mais verba por 2 e por 3. Eu adoro o 2 pra mim é muito bom. O terceiro eu já não gosto tanto, ficou pop. Mas no 3 eu acho que, ou no 4, né, que é o Estrada da Fúria, eu acho que ele trouxe tudo que deveria trazer, tipo, tudo que ele sempre quis trazer, a gente sempre quis ver. E ele trouxe questionamentos muito pertinentes, né? Ele trouxe essa questão do feminino, essa questão de uma ditadura, né, de um futuro distópico. E ele trouxe também a questão da água, né? Porque lá nos anos 70, no primeiro filme, o problema era sobre combustível, mas hoje, no século XXI, esse problema foi parcialmente resolvido, porque existem carros elétricos e, enfim, com outros combustíveis, sem ser só o petróleo. E o grande problema é a água, né? O grande problema que não tem resolução é a água, porque é uma coisa finita e essencial. Então ele trouxe isso pro filme dele, porque o futuro tá distópico, não pela gasolina, mas pela água. Eu achei isso sensacional. E quem detém o poder, no caso o Immortal Joe, quem tem a água. E ele, enfim, tem as reprodutoras lá dele. Eu acho que ele coloca muita crítica social num filme de ação e conseguiu casar muito bem. Fora que o filme todo é muito apocalíptico e funciona, assim, as perseguições, sabe? Foi orgânico, né? Tipo, então a gente sente quando a coisa não é tela verde, como é hoje em dia, que tudo é tela verde. E lá muita coisa foi orgânica. Eu acho que a tela verde foi só pra dar um tchan, uma cereja do bolo. E o público sente isso, obviamente. E existe algo real acontecendo ali. Existe realmente uma pessoa pulando um carro pro outro em movimento. Tudo nesse filme é muito maravilhoso, assim, desde os personagens, a trama, a ambientação, a fotografia, tudo. Eu lembro que eu e meu pai, quando a gente assistiu, ficou falando que aquela banda era Nação Zumbi, que fica tocando loucamente no carro, porque é o mesmo sentimento que se tem. E a Furiosa roubou tanto a cena que tá vindo um novo filme dela aí, né, só sobre ela. Enfim, eu acho que é meio indiscutível que esse é o melhor filme de 2015 e, portanto, um dos melhores filmes da década. 2016, A Criada, do Park Chan-wook. Eu acho que esse diretor ele é tão bom que ele teria uma vaga tanto nos melhores filmes da década de 10 como na década de 00, porque eu adoro Old Boy, eu acho que ele, enfim, fez algo indiscutivelmente bom. Eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha até o box em DVD da trilogia da Vingança dele, que vinha o Old Boy, Lady Vingança e Mr. Vingança. Eu cheguei a comprar o mangá também do Old Boy e também achei muito bom. Mas enfim, é sobre A Criada. Então eu acho que A Criada é um filme excelente, começando pelas atuações, né? Tem a Kim Min, que tá nos filmes do Hong Sang-soo hoje em dia.
e tem outros atores incrivelmente bem. O filme tá super bem fotografado. É um filme de época excelente, assim, tipo, além de ter esses elementos colocados em tela com maestria de fotografia, design de produção, figurino, direção, atuação, eu acho que o roteiro dele é excelente. Vou até pesar se o roteiro é do Park Chan-wook. Park Chan-wook. O roteiro é dele. Enfim, eu achei muito legal como esse filme foi desenvolvido e ele é uma aula de como colocar plot twists bem feitos dentro do cinema. E não só um, mas esse filme tem vários plot twists. Eu adoro esses filmes de golpistas, assim, que conseguem crescer na vida, enganar os ricos e, enfim, atingir seu objetivo. Acho que a gente sempre adora, assim, como é aquele filme do Steve McQueen, o Crown, o Magnífico, de 68. Enfim, isso é só a cereja do bolo, é só a ponta do iceberg, porque esse filme tem umas tramas políticas muito incríveis, tem essa coisa de um tá enganando o outro e tá enganando não sei quem, tipo, eu tinha previsto isso e a pessoa tinha previsto que ele ia prever isso, e a outra pessoa tinha previsto que ele ia prever aquilo. Então, tipo assim, eu fiquei completamente hipnotizado no filme e eu achava que o filme ia por um lado e ele ia por um totalmente oposto. E eu gosto muito quando isso acontece. E quando ele chegava lá, aí você falava, ah, tudo bem, agora ele vai por aqui. E aí ele virava de novo e ia pra outro caminho. O filme acaba num lugar que eu nunca imaginei que acabaria. Tem cenas lindas, assim, tem cenas muito bem executadas que você fica, meu Deus do céu. De você ficar, assim, admirando, espantado, sabe? Então, pra mim, a criada tá nesse lugar e muito bem colocado. Bom, pro filme de 2017 eu coloquei Corra, porque eu fiquei, assim, muito espantado quando eu assisti esse filme. Eu acho que ele é o primeiro longa, né, do Jordan Peele, se eu não me engano, e aí, tipo, mostrou um domínio muito grande do gênero que eles colocou. Eu não considero ele um filme de terror, mas eu considero ele um filme de suspense excelente. E eu acho que ele é um ponto fora da curva, porque quando a gente assiste esse filme... não costuma ter uma decupagem tão boa, a pessoa costuma se escorar muito em clichês do gênero. E ele não, ele coloca uma discussão sobre racismo incrível nesse filme, tipo, qualquer pessoa entende o que ele tá falando ali, porque realmente colocado no roteiro de uma forma muito clara, sem ser expositivo, fica nítido porque ele tá falando aquilo e como ele tá falando aquilo também é impressionante. Outras discussões também são colocadas, né, dentro da questão dele. Eu não acho ele um filme perfeito, mas eu acho ele o filme mais legal que eu assisti em 2017. Enfim, você vê que a cenografia é diferente, sabe? Tipo, como a câmera se move, como tá se movendo ali, como os personagens se movem de frente da câmera. Você assiste, você vê... Cara, esse filme tá muito bem feito. Ele é diferente dos outros. Você sente isso. Eu acho que esse filme também não é tipo assim, meu nossa, que filme original. Ele é uma colagem de outros filmes, como o próprio diretor fala. Mas esse filme tá aqui porque ele domina muito bem a direção, dominou muito bem o roteiro. Lembrando que foi o primeiro longa dele para cinema. Os atores estão muito bons também, a trama tá muito boa. Esse filme é perfeito, tanto que ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Esse filme também é um filme sem muito orçamento, então é um filme que sim, ele é pequeno, sim, teve que cortar muita coisa para ser realizado, mas ele é que nem o Whiplash, ele foi realizado de forma maestral, então acho que não tem o que falar dele, assim. Ele é um filme bom e acabou, assim, tá tudo muito bem colocado lá. Acho que é aquele filme que você escolhe com olhar crítico, porque a fotografia tá boa, a direção tá boa, o roteiro tá bom, os atores estão bons. Enfim, esse filme não tem, muitas falhas, assim. Eu nem sei se ele tem uma falha. Faz muito tempo que eu assisti e eu não lembro de falha nenhuma, assim. Realmente ficou... Eu fiquei com essa impressão que ele foi o melhor filme que eu assisti naquele ano. Enfim, ele é um diretor que veio só se aprimorando, né? E os filmes deles continuam num nível muito alto, então eu acho que esse filme, sim, foi o melhor filme de 2017. Bom, como filme de 2018, eu escolhi Roma, do Alfonso Cuarón. Eu falei que eu adoro filmes de cotidiano, e esse é um filme essencialmente de cotidiano. É um filme sobre um governanta, né, de etnia indígena do México, cuida ali do alter ego do Alfonso Cuarón, né, um filme sobre a governanta dele, acho que ela até tava na premiação do Oscar. E esse filme é lindo, ele é simplesmente lindo, assim, é um filme que você consegue escolher com o coração e com a cabeça, porque ele te atinge no coração de uma forma indescritível e ele tá perfeito, assim. Foi um projeto autoral do Cuarón. As pessoas não queriam bancar muito esse filme, mas tá tudo perfeito nesse filme, assim. A história é muito boa, assim, dentro do que ele se propõe a fazer, sabe? México dos anos 70 e tem aquela família burguesa e ao mesmo tempo, enquanto rola os tramas de família burguesa, vai rolando as tramas de uma empregada doméstica. Então ele tenta mostrar como aquela época foi impactante para ele de diversas formas, mas enquanto ele sofria com aquilo, a empregada dele, no caso essa pessoa de outra classe, tinha os próprios problemas, né, para resolver e ainda assim conseguia conciliar tudo ali, ser um apoio para a pessoa que empregava ela, para as crianças e tudo mais, né, até chegar num ponto que ela não consegue, assim, porque esse filme também é sobre o limite do ser humano, como os ladrões de bicicleta, a laranja mecânica e por aí vai, né, a pessoa chegando no seu limite, ela chega no limite dela, e aí em vez dela ser aquele suporte para as pessoas para que ela trabalhe, as pessoas
viram um suporte dela. Então tem aquela cena linda que tá no post do filme, que são as crianças abraçando ela, a patroa dela abraçando ela, sem romantizar essas relações, né, de empregabilidade, mas o filme consegue colocar isso de uma maneira muito boa. Ela vive com a irmã dela, se eu não me engano. Enfim, tem todas as questões dela, questões que qualquer mulher tá sujeita a sofrer, enquanto ela tá sofrendo do lado, a patroa dela também, por mais que seja uma classe social mais alta, tá sofrendo outras coisas que independente da classe, ela vai sofrer porque ela é mulher também. Tenta igualar aquilo sem igualar, sabe? Toda essa coisa do filme preto e branco, questão de elementos do fogo, da chuva, do mar, sabe? Eu acho isso tudo muito da culpa que ela tem, tudo está colocado de maneira muito sutil lá, mas que fica muito nítida pra gente. Quando você assiste, você pesca logo. E eu achei lindo, assim, lindíssimo, achei merecido todos os prêmios que ele ganhou, todos os prêmios que a atriz ganhou. Então, é por isso que esse foi o melhor filme de 2018, sem sombra de dúvida nenhuma. E o último filme, qual é? Bom, não tinha como ser diferente, né? Porque ele foi o queridinho de 2019, não só pra mim, mas, sei lá, pra todo mundo praticamente, que foi Parasita. Por que eu coloquei Parasita? Primeiro porque eu já gostava muito do Bong Joon-ho e eu acho que ele chegou realmente no seu ápice de diretor nesse filme. O roteiro também é dele. Eu coloquei ele aqui porque ele tem todos os elementos bem amarrados. Todos os elementos que ele coloca no filme estão bem amarrados e condizentes com a história. E nenhum faz a história sair do tom. É simplesmente isso. E é justamente como vocês viram, ele tem todos os elementos bem amarrados, então o filme tem humor, o filme tem drama, o filme tem crítica social, o filme tem uma espécie de horror, tem cena que dá medo pra caramba nesse filme, e todos eles simplesmente parecem se unir pra fazer um grande, único e bom filme, sabe? Ele conseguiu colocar vários... Ele brincou com o roteiro nesse filme, simplesmente brincou, assim, porque ele jogou vários elementos, ainda colocou uma crítica social incrível e simplesmente tá tudo alinhado, tá tudo perfeito. Ele criou uma história envolvente em cima disso, porque não basta ter só, tipo assim... ele colocou todos os elementos ali, de vários gêneros, né? Colocou humor, drama... enfim, horror e tal, fez um crítico social, mas as pessoas poderiam ficar entediadas, achar o filme paia e tal, mas não, a história é envolvente do começo ao fim, porque tem hora que você vai rir, tem hora que você vai chorar pelos protagonistas, tem hora que você vai sentir medo por ele, você sente pena e você fica, cara, será que esse cara realmente vai conseguir ascender na vida? Pelo que a história mostra, não, mas... enfim, o filme também tem o extra filme, assim como o Zodíaco Chinês tem um extra filme, né? Depois que esse filme fez o sucesso que fez, a Coreia começou a trabalhar nessas áreas de alagamento, tirar as pessoas debaixo da terra, né? E, enfim, tipo, nivelar melhor ali o terreno. Então, tem um extra filme e eu acho muito importante quando o cinema consegue sair simplesmente da sala e ir para o mundo real, seja como for, de maneira positiva, óbvio. Então, isso teve no Zodíaco Chinês e isso teve no Parasita de 2019. Esse filme foi histórico, tipo, não que ganhou Oscar seja mérito do filme ser bom ou ruim, mas ele conseguiu ir para uma premiação americana. Enfim, o filme asiático ganhar melhor filme, melhor direção e melhor filme estrangeiro, pode ser, tipo assim, não sei quando isso vai acontecer de novo, sabe? Pode ser daqui a 50 anos, mas esse filme vai ser o primeiro a ter feito isso. Então ele foi o primeiro de muita coisa. O discurso que ele fez foi incrível, assim, ele tá pra vir outro filme dele aí. Talvez nem seja tão bom quanto esse, mas não faz diferença, porque esse filme tá na história, assim, eu acho que ele sempre vai estar nessas listas de melhores filmes do cinema, não só da década, do cinema. Se você gostou da lista, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos parecidos como esse. Enfim, voltando, tá tudo ali alinhado. É como se todos os astros tivessem se alinhado para criar essa obra perfeita, porque tudo ali tá ótimo. Por questão de tempo, o filme ele nem se estica demais, ou seja, e nem acaba antes, ele acaba exatamente quando tem que acabar, com tudo amarradinho, todos os conflitos foram amarrados, ele deixa ali, tem de solto, ele deixa propositalmente solto. Então, assim, esse filme mostra o domínio incrível que ele tem sobre a criação de história, sobre a criação de tom, sabe? Tem fundo verde nesse filme, por incrível que pareça, tem fundo verde, mas só onde é pra ter. É por esses e outros que esse é o melhor filme de 2019. E eu acho que também, assim como Mad Max, é meio indiscutível, né? Claro, você pode falar outros. Tem o Irlandês, o Scorsese, tem o do Tarantino, que ele lançou também no mesmo ano. Eu acho que 2019 foi um ano muito bom, mas esse filme tem um mérito dele. Essa foi a minha lista. Eu queria muito saber qual a sua lista. Se não quiser, não precisa colocar necessariamente 10 filmes, mas uns 3, 5, tá muito bom assim. Eu realmente queria ver qual o gosto das pessoas, porque como eu falei, é subjetivo, então me diz o porquê e eu vou pensar, realmente tem isso aí, né, poderia ter levado isso em consideração. Mas assim, eu não reassisti filmes para fazer essa lista, na verdade eu só fui lembrando assim, porque é que esse filme tinha ficado na minha cabeça, né, porque a cabeça deixa o que é importante pra gente, né? Então realmente foi uma coisa que eu deixei assim guardado na minha mente. Deixa o seu aí, que enfim, o debate continua nos comentários. A gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo a gente se vê e até o próximo vídeo.